Amém? Então feche seus olhos e nós vamos clamar agora ao Senhor que, pelo seu Espírito Santo, nós venhamos ter a revelação da sua palavra nessa noite. Pai querido, nós clamamos que agora nesse instante, ó Deus, o teu Espírito venha nos revelar a tua palavra, venha nos revelar, ó Deus, o teu querer, o teu coração. Que cada coração, ó Deus, cada espírito aqui nessa noite seja impactado pelo poder da tua palavra, ó Deus, penetrando no nosso interior, ó Deus, dividindo alma e espírito, ó Pai, e fazendo uma obra poderosa de transformação em nosso interior, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E como não podia ser diferente, nós vamos falar sobre a Páscoa. E eu acho que nós deveríamos, nós temos falado nisso, nós deveríamos tomar uma posição como igreja. Nós queremos organizar isso o ano que vem, de nós fazermos uma comemoração muito mais poderosa da Páscoa. Porque nós fazemos uma comemoração do Natal pela nossa cultura, tão grande, o nascimento de Jesus, mas aquilo foi o início, e a conclusão poderosa de Deus, com poder maravilhoso, foi na morte e na ressurreição de Jesus. E parece que nós comemoramos assim de forma tão xoxa, mas nós como igreja precisamos dar muita importância para esse momento, porque é um momento muito especial para as nossas vidas, que redefiniu, redirecionou tudo para a humanidade, para nós como seres humanos, para toda a humanidade. Então eu queria que você abrisse lá comigo em Êxodo, capítulo 12, versículo 12 ao 14. Êxodo 12, do 12 ao 14. Estou lendo na NVT. Eu vou falar muita coisa que vocês já sabem, que não é novidade para você, mas deixe o Espírito Santo falar no seu coração e trazer para você um entendimento, uma compreensão, uma revelação mais profunda de alguma coisa que você já sabe. E se você não sabe, que Ele traga essa revelação de forma profunda e poderosa ao seu coração. Ele sempre tem mais, sempre muito mais a nos revelar. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia ele será por memorial, e vocês o celebrarão como festa do Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. A palavra de Deus não manda, comemora o nascimento de Jesus por estatuto perpétuo. Mas a palavra de Deus diz: comemore a Páscoa por estatuto perpétuo. Você está entendendo a valorização que nós devemos dar nesse momento, nesses dias? Uma comemoração, fazer festa mesmo, porque Deus é um Deus que gosta de festa. Quem gosta de festa, diga amém. Então, Deus também gosta. E Ele estabelece muitas festas aqui para o povo. Só contextualizando aqui, então, a maioria de vocês sabem, Deus chama Moisés de uma forma sobrenatural e diz para Moisés: vai lá e liberta o meu povo da escravidão do Egito. Esse povo já estava há mais de 400 anos sendo escravizados pelo povo egípcio, por Faraó. Então Deus chama ele e manda: vai lá e liberta meu povo. E nessa trajetória toda, nessa história toda, como Faraó se endurece, não deixa o povo ir, o que Deus vai fazendo? Ele vai mandando pragas para o Egito. Manda 9 pragas, de vários tipos e várias maneiras. Cada praga, queridos, indicava um deus do Egito. Então Deus estava ali mostrando para o povo judeu e para o povo hebreu
eu sou Deus. É isso que ele diz aqui, ó. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. São as pragas. E Deus está dizendo assim, eu sou Deus. Então Deus estava começando a mostrar ali, interferindo na história de uma forma muito poderosa, começando a mostrar que Ele é Deus e o único Deus, e ponto. Então, essa praga que nós estamos vendo aqui no capítulo 12, versículo 12, que nós lemos agora, é a última praga, a 10ª praga, onde Deus falou assim, olha, eu vou passar, o anjo vai passar por toda a terra do Egito, e vai matar todos os primogênitos, tanto os seres humanos quanto os animais. Todos os primeiros filhos morrerão. Mas vocês, povo de Israel, povo de Deus, vão matar um cordeiro puro, sem defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma doença, um cordeiro perfeito. E vão pegar o sangue desse cordeiro, vão comer a carne desse cordeiro de forma apressada, né? Tem toda lá algumas instruções para eles, com ervas amargas. Vão comer a carne desse cordeiro e vão pegar o sangue e passar nos batentes das portas. Quando o anjo passar e ver que ali tem o sangue, aquela casa vai estar livre dessa maldição, dessa praga. E assim fizeram então, e o povo de Israel se livrou totalmente dessa praga. Agora, é uma linda história, é uma história muito bonita, mas não foi um simples ato de Deus sem nenhum significado. O significado desse acontecimento, é muito profundo, não foi somente um ritual, mas Deus intervindo de forma poderosa na história, para que existisse a nação de Israel, para que eles fossem um povo seu, escolhido, exclusivo, propriedade de Deus. Então Deus começa a contar ali, através do povo de Israel, queridos, uma história muito linda e muito tremenda, uma história poderosa. Então ali, o julgamento, estavam sendo julgados os deuses do Egito, a libertação e da escravidão que o povo vivia, eles estavam sendo naquele momento libertos da escravidão. Agora eles podiam ir embora e ser realmente uma nação. Deus prometeu para eles uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, para que eles vivessem como nação. Deus está estabelecendo, né, ali, daí a pouco, né, uma aliança com o povo, criando uma nação de sacerdotes, um povo seu, particular, propriedade exclusiva de Deus. E tudo isso, queridos, que ele estava fazendo ali naquele momento, é tudo um simbolismo do que estava por vir. Porque nosso Deus, Ele sabe como nós somos, porque afinal de contas foi Ele que nos criou. E Ele sabe que nós precisamos ser ensinados de uma forma didática, e Deus é muito didático conosco. Então, Deus poderia simplesmente deixar a humanidade ir acontecendo, e de repente vem Jesus aqui em forma de homem, já cai aqui em forma de homem, não cresce, e morre na cruz e salva todo mundo, ou nasce, né, como uma criança, e tudo aquilo tem o efeito de salvação do ser humano. Deus não faz assim. Deus vem contando a história e vai acrescentando partes dessa história, aprofundando essa história para o nosso entendimento, e querendo mostrar assim para mim e para você, ó, eu tenho controle, eu estou fazendo acontecer, sou eu que estou no controle do universo, eu interfiro na história, e eu faço a história acontecer do jeito que eu quero, para que tenha o final que eu desejo, e que me agrade o coração. Deus então está fazendo tudo isso, e todos esses acontecimentos, queridos, que aconteceram lá com o povo de Israel, Deus fazendo uma aliança com esse povo, estabelecendo ali um povo seu. Olha, se você vai ver lá em Êxodo, você vê Deus falando com o povo, e dizendo assim, eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Eu quero vocês como um povo exclusivo meu, propriedade minha. Eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo, que vivam comigo, que vivam na minha presença. Não deu certo.
Não deu certo. Deus deu lá para o povo de Israel os 10 mandamentos, deu a lei. Também eles não conseguiram seguir. Não funcionou. Deus errou? Será que Deus ficou frustrado? Jesus chega e fala para o pai: olha, pai, não funcionou. O povo lá no pé do monte não quer saber de ter relacionamento conosco, ele tem medo de nós. E está pedindo para que Moisés seja o intercessor. Olha, o povo, não funcionou. Pai, eles estão lá adorando o bezerro, não funcionou. E depois dá novamente os 10 mandamentos lá para eles. Moisés tem que escrever lá de novo os 10 mandamentos na tábua de pedra. E eles nunca seguiram. Nunca seguiram, nunca conseguiram cumprir a lei. Deus ficou frustrado e desistiu. Não, queridos, tudo isso fazia parte da história. Deus dizendo assim: olha, vocês não conseguem. Por vocês, o ser humano não consegue. Não consegue obedecer a lei, o ser humano não consegue. O ser humano quer distância de Deus. Porque quando ele chega perto de Deus, os seus pecados são revelados. Mas Deus não desiste, porque tudo isso fazia parte da história, para que nós pudéssemos entender hoje a graça. A lei não salva o homem não consegue com as suas próprias ações, com as suas próprias obras, ser salvo. Ele não consegue, não tem como. E isso fica mais do que provado na época da lei. O homem não pode se salvar. Então Deus contando a história. Até aqui Deus está falando assim: vocês não conseguem, vocês não são bons. Por mais que a minha lei seja perfeita, vocês não obedecerão. Então o povo de Israel fica naquele alto e baixo. Uma hora serve a Deus, outra hora não serve. E então Israel é invadido, é tomado, depois volta, depois de novo. E fica e nunca consegue se firmar com Deus. Mas depois de aproximadamente 1400 anos, o que acontece? Abre lá comigo João 19, 17 e 18. João 19. Diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E também 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, depois de mais ou menos 1500, 1450 anos, vem o verdadeiro cordeiro representado lá. O cordeiro puro, que depois aquele momento ali se transformou em um ritual, né? Então, periodicamente eles vinham, ofereciam um sacrifício de um cordeiro puro, sem mancha, perfeito, para o perdão dos pecados. Então vem, depois de todo esse tempo, Jesus. E Jesus, então, é esse cordeiro puro, santo, perfeito, que vem para realmente nos resgatar do pecado, para perdoar de forma definitiva, porque eles precisavam periodicamente oferecer um sacrifício. Não era perfeito, não era definitivo, mas agora o cordeiro perfeito e santo vem para de forma definitiva resolver o nosso problema, resolver o problema do nosso pecado, resolver o problema das consequências do pecado, que é a morte. Deus falou para o homem: quando você pecar, certamente você morrerá. E é exatamente isso que aconteceu. Morreu espiritualmente e morremos fisicamente. E o que acontece? Cristo, então, é o cumprimento perfeito da simbologia da Páscoa. Por isso que nós precisamos comemorar, por isso que nós comemoramos a morte e principalmente a ressurreição de Cristo. Com o sacrifício desse Cordeiro perfeito, obtivemos a libertação definitiva e eterna, não de um reino terreno, né, do Egito,
mas uma libertação infinitamente maior, a da escravidão e da tirania do pecado e do poder do inimigo que aflige a humanidade desde a queda do homem. Então agora em Cristo, representado lá naquela Páscoa, milhares de anos antes, nós temos a libertação do pecado. O apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque você agora vive debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque na lei o pecado ainda tinha domínio sobre o homem e o homem não conseguia de forma nenhuma obedecer à lei. Mas agora não, agora nós estamos debaixo da graça. E a graça não é aquela graça que simplesmente nós recebemos a salvação de graça, pela graça. Não foi de graça, mas recebemos a salvação pela graça. Mas a graça é aquela graça que nos capacita a nós vivermos essa vida verdadeira. Ela não só nos salva, mas ela nos capacita a continuar caminhando e vencermos e continuarmos, porque se há uma coisa que é difícil é continuar, concorda? Você se entrega a Jesus, você decide caminhar com Jesus, mas em muitos momentos você quer desistir. Já pensou em desistir? Será que só eu já pensei em desistir? O difícil é continuar. Não é fácil continuar. E nós não continuaríamos, meus queridos, se não fosse pela graça. Porque nós somos tão limitados, tão falhos, tão negligentes, tantas limitações que nós temos. O próprio apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, porque aquilo que eu quero eu não faço, o que não quero está sempre diante de mim. Mas quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz: mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a graça, ela nos permite continuar, porque senão nós desistiríamos, por causa das nossas limitações, tantas dificuldades que nós temos. Olha para dentro de você. Quantas limitações, quantos complexos, quantas dificuldades no seu interior. Depois a gente vai ficando um pouco mais velho, queridos. Nós vamos ficando um pouco mais velho, parece que a gente vai varrendo essas coisas do nosso interior embaixo do tapete. E parece que está tudo resolvido. Os nossos complexos, as nossas dificuldades interiores. Você vai varrendo embaixo do tapete, vai deixando lá, põe uma coberta em cima, põe um pano em cima, você não vê, e vai vivendo uma vida, mas é uma vida que não é uma vida, está longe de ser plena. Porque nós não resolvemos os problemas lá do passado, do nosso coração. Os problemas do pecado, que o pecado causou em nós, nós já fomos perdoados, mas os estragos que foram causados no nosso interior ficaram lá, e a gente vai deixando. Mas a graça de Deus, pela sua grande misericórdia, Ele nos diz assim: eu conheço você. Pela graça agora nós podemos ter um relacionamento com um Deus pessoal, que Ele diz assim: eu conheço você, eu sei o seu nome, eu quero me relacionar com você de forma pessoal, porque eu te conheço. Eu gosto muito daquele momento onde Jesus já ressuscitado e Maria lá no túmulo, isso lá, João que relata isso. E Jesus aparece para Maria e ela não reconhece ele, está de costas, nem vê direito, estava meio escuro. E ela não reconhece, achou que era o jardineiro. E Jesus fala assim: Maria, chama ela pelo nome. E quando ela é chamada pelo nome, ela reconhece o Mestre. Jesus te chama pelo nome. Você é alguém que Ele conhece. Você é conhecido nos céus, queridos, porque você é um escolhido dEle. Ele conhece você pelo nome, Ele sabe de cada aflição do seu coração.
Cada desejo não cumprido, cada sonho frustrado, todas as suas frustrações, tudo Ele sabe. Ele conhece. E Ele te ama, conhece todos os seus pecados. E não te joga fora por causa deles. Pelo contrário, Ele te ama e quer te libertar. Isso é a graça. A graça maravilhosa de Deus para conosco. Ele é gracioso, é a graça. E nós merecemos isso? Nós não merecemos. Mas Ele é gracioso. E isso é a graça. Jesus veio, morreu no nosso lugar, porque nós não poderíamos morrer. Isso é a graça. E recebemos então pela graça a nossa salvação. Então a morte de Jesus foi um grande, maravilhoso e poderoso acontecimento. Porque a partir daquele momento, todos os efeitos destrutivos do pecado de Adão, que estava sobre a humanidade, estavam sendo desfeitos. Todos os efeitos, todas as consequências do pecado. A morte já não tem mais poder, o pecado já não tem mais poder. E agora, diferente do povo de Israel que estava sendo livre de uns faraó, do Egito, nós estamos sendo livres da nossa velha natureza pecaminosa, do velho Adão. Hoje, as pessoas que não conhecem Jesus pensam assim: eu quero ser livre para fazer o que eu quero. E acha que fazer o que ela quer, o que ela deseja, é liberdade. Mas na verdade isso é escravidão. Porque ela não consegue dominar os seus próprios desejos, ela não controla os desejos dela. Então ela é escrava de uma velha natureza que controla ela. E nós somos livres porque nós, pelo poder do Espírito Santo, estamos sendo transformados dia a dia e nós estamos controlando a velha natureza e ela está morrendo. E está nascendo um novo homem, um novo ser dentro de nós. Então a morte de Jesus, naquela sexta-feira, foi maravilhosa. E é interessante porque Deus não deixa dúvidas, né? Como é que as coisas poderiam ser assim tão coincidentes? No momento quando Jesus estava sendo morto naquela cruz, os cordeiros também estavam sendo mortos para se festejar a Páscoa, para serem comidos na Páscoa. Naquele momento, Jesus morto na cruz, e eles não conseguiram fazer as ligações. Nem os discípulos conseguiram entender. Mas no mesmo momento, onde o cordeiro era morto, Jesus era morto. E depois tem uma sequência, queridos, tem a festa das primícias também, que nós vamos ver aqui. A ressurreição, as primícias e o início de uma nova criação. Mateus 28, 1 ao 6. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Queridos, olha que coisa tremenda. Eu estava falando esses dias lá em casa sobre isso, né? Nosso momento devocional. E o Lucas falou, acho que foi o Lucas, né, que falou, mas ele não foi o primeiro homem a ressuscitar. Não foi. Muitos ressuscitaram antes dele, né? No Velho Testamento, pessoas ressuscitaram, Jesus mesmo ressuscitou algumas pessoas, Lázaro foi ressuscitado, mas eles morreram novamente. Jesus é o único que ressuscitou, mas ele ressuscitou de uma forma diferente. Porque ali ele estava inaugurando, Jesus estava inaugurando, queridos, uma nova era, um novo tempo. O que significa a ressurreição de Jesus para nós?
Jesus estava naquele momento quebrando toda a maldição do pecado sobre as nossas vidas e todo o poder da morte, e agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. E agora Jesus ressuscita, e ressuscita num corpo físico. Jesus não era uma alma, um espíritozinho, um fumacinha, um fantasminha andando por aí. Ele tinha um corpo físico, que podia ser tocado, que comia com os discípulos, carne e osso, só que glorificado, muito diferente do nosso corpo. E eu creio que muitas vezes os discípulos não reconheciam prontamente, porque agora o corpo dele não tinha mais os defeitos que nós temos, que ele tinha. Ele já tinha 33 anos, um homem experimentado nos trabalhos. Então, queimado do sol, cabelo queimado, pele queimada, tinha todas as consequências de um corpo humano, judiado. E nós vamos ficando assim, né? Com o tempo, a gente bonitão que era quando era novinho, vai perdendo cabelo, vai ficando barrigudo, né? E nós não conseguimos resolver esse problema do cabelo ainda, né? Mas vamos inventar um negócio ainda. O Mário fica feliz. Não liga mais, né? Eu estou tentando, mas está caindo ainda. E a barriguinha vai crescendo, e o cabelo vai ficando branco, e aí vai, as mulheradas ainda pintam, né? O cabelo fica novona. E nós, homens, vamos ficando cada vez mais velho. Aí você fica no shopping assim, olhando, as mulheres passadas, as mulheres todas bem cuidadas, né? Sempre bem cuidada, cabelo pretinho, toda, né? E os homens tudo acabado. Porque o homem não se cuida mesmo, cabelo branco, enrugado. As mulheres vão se cuidando, dando um jeitinho, passa um monte de creme. Aí você pensa, nossa, ele deve ter uns 20 anos mais que ela. É nada, a mesma idade. É que não se cuida. Barrigudo. Os barrigudos agora encolheram a barriga, eu também. Mas esse é o corpo humano que vai sofrendo as consequências. Isso é o pecado, queridos. Essa nossa degeneração é o pecado. Vamos ficando cansados. Quando eu tinha 20, 30 anos, trabalhava o dia inteiro, pesado às vezes. E chegava no final do dia, estava um pouco cansado, mas esse dia inventei de fazer um serviço lá em casa. Trabalhei 2 dias, fiquei uma semana que não podia nem me mexer. É o peso da idade, nós vamos, né, degenerando. Mas Jesus, na hora que ele ressuscita com um corpo perfeito, como nós teremos. Um corpo perfeito. Não vai mais precisar ficar correndo na academia para ficar musculoso, para ficar sem barriga e correndo atrás de tantas coisas. Vai ficar lindo, naturalmente lindo. E é assim que Jesus ressuscitou, sem nenhuma consequência do pecado. Nós estamos assim, às vezes, acabados, alguns, né? Que não se cuidam, por causa da consequência do pecado. E nós vamos morrendo, vamos ficando velho, degenerando, até uma certa idade, acho que, não me lembro, 25 anos, alguma coisa assim, mais células do nosso corpo nascem do que morrem. A partir disso, mais morrem do que se multiplicam. Então nós vamos ficando flácidos, caídos e acabados. E não tem jeito. Pode esconder, mas não tem jeito. Nós vamos morrer. Mas Jesus ressuscita com o corpo perfeito. Só essa ressurreição foi o ato inaugural e poderoso da nova criação de Deus. Então agora, queridos, Jesus como o segundo Adão, o primeiro Adão falhou terrivelmente. Desobedeceu a Deus, obedeceu a Satanás e fez o que fez, e nós estamos aqui nessa miséria. Mas Jesus, o segundo Adão, veio e fez tudo de forma perfeita, obedeceu a Deus, morreu naquela cruz, e agora é inaugurada uma nova raça de seres, que são aqueles seres que nascem de novo, que nasceram de novo, e nós povoaremos a terra, povoaremos os céus como novos seres, seres com corpos perfeitos. Então, na ressurreição, estava sendo inaugurado essa nova raça. Jesus é o primeiro. Lembra do primogênito no Velho Testamento, que você sempre acha que era injusto, porque o primogênito recebia a maior parte da herança? Pois é, simboliza Jesus.
Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, e nós somos irmãos dele. E nós receberemos um corpo tão belo e maravilhoso quanto o dele, livre da morte, livre das consequências, todas as consequências do pecado. Então Jesus é a primícia. Então Deus reverte na prática todos os efeitos e consequências do pecado do homem e em toda a natureza. A Páscoa então marca o início do fim do velho mundo e o início de um novo mundo, de um novo tempo, de uma nova era que Deus está criando. Deus nunca faz uma coisa assim de forma imediata. Ele nos dá um tempo, e já faz 2000 anos que isso aconteceu e nós estamos vivendo aqui. Mas daqui a pouquinho, queridos, Jesus volta e definitivamente tudo vai estar resolvido. E nós teremos o nosso corpo ressurreto também. Como nós pregamos aqui as semanas passadas aí, Jesus volta e nós receberemos um novo corpo. Corpo igual ao de Jesus, perfeito. Todas as consequências do pecado sobre nós será eliminada e teremos um corpo perfeito, maravilhoso. Lá em 1 Coríntios 5,19 nos diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, Adão veio e estabeleceu a morte pela sua desobediência. Cristo veio e estabeleceu a vida pela sua obediência. E ele então se torna as primícias. Logo depois da Páscoa, o povo hebreu comemoravam as primícias. Então, Jesus morre como cordeiro, e logo após ele ressuscita, e ele então é as primícias de Deus. O que eram as primícias? As primícias, eles pegavam lá os primeiros cachos da colheita, os primeiros que surgiam, ia lá e levava para o sacerdote. E o sacerdote balançava aqueles cachos e determinava, fazia uma oração, que todos os outros cachos, que todo o resto da colheita seja semelhante a esses cachos fartos e bonitos aqui. Então eles pegavam o melhor e os primeiros frutos e levavam. Então o que Deus está dizendo? Que todos os outros seres humanos que crerem e tomarem uma posição se tornem como Jesus, que é a primícia. Então, não é coincidência, queridos, todas as festas de Israel, todo esse ritual, aquelas coisas, simbolizando algo muito poderoso. Então nós podemos esperar sermos restaurados e vivermos num mundo totalmente restaurado, perfeito, onde reina a justiça. Lá em 2 Pedro 3,13 nos diz assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você está cansado de ver injustiça? Não dói no seu coração? Você não fica irritado, nervoso de ver tanta injustiça no mundo? Tanta gente egocêntrica e cometendo injustiças cruéis contra os outros? Eu fico. Você não fica? É melhor nem ler notícias às vezes, porque nós ficamos irritados de ver tanta injustiça no mundo. Mas esperamos novos céus e nova terra, totalmente restaurados, onde habita a justiça. E também nos diz em Apocalipse 21:1: vi novo céu, nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, qual a nossa esperança como cristãos? O que a Páscoa nos diz? O que essa comemoração da Páscoa estabelecida por Deus nos diz? Olha, uma parte já aconteceu. As primícias já foram apresentadas. Cristo já morreu, o Cordeiro já morreu, já eliminou toda a consequência do pecado sobre a humanidade, sobre aqueles que creem, e ressuscitou, apresentado a Deus como as primícias de todos os outros que viriam. Agora só falta nós.
A outra parte da história que está faltando ser efetivada na prática é que nós nos tornemos exatamente como a primícia que é Jesus. Ele ressuscitou, o apóstolo Paulo fala, se ele ressuscitou, então nós também ressuscitaremos. Então você vai ressuscitar. Se Jesus não voltar enquanto você estiver vivo, você vai morrer. Você vai para o céu, para o paraíso, vai gozar da presença do Senhor, vai estar lá com Deus, se você morrer em Cristo, mas sem corpo. Aí sim, você vai ser só uma alminha, um espírito lá sem corpo. Mas você vai ver Jesus lá com corpo. Porque hoje, queridos, hoje, agora, está sentado no trono, governando todo o universo, um homem judeu, Jesus Cristo. Ele governa tudo, em corpo, não é um espírito, é um homem que é Deus, é um Deus que é homem, 100% homem, 100% Deus. E está lá, da mesma forma como ele podia ser tocado aqui na terra, ele subiu aos céus. E está nos céus da mesma forma, sentado no trono. E vai voltar dessa mesma forma. É só se cumprir o tempo, e nós sabemos que o tempo está próximo. E ele voltando, todos nós seremos como ele, teremos o nosso corpo transformado e viveremos com ele para sempre. Amém? Isso alegra o seu coração? Porque a nossa esperança não está nas coisas aqui. Como o apóstolo Paulo fala, que nós lemos, se a nossa esperança em Cristo está só nessas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança está na eternidade. E nós vivemos os nossos dias aqui hoje pensando na eternidade, amém? Todas as coisas que você faz, seu trabalho, a família, se você vai casar, se você não vai casar, se você tem filho, se você não tem filho, tudo o que você faz terá consequências eternas. Então você começa a pensar em cada ato seu, cada atitude sua, na eternidade. Porque vai influenciar como você vai viver lá. E nós aguardamos ansiosamente esse maravilhoso dia. A vida aqui não é fácil. Nós temos muitas e muitas dificuldades. E Jesus falou, olha, vocês terão aflições. E Ele sabe que você passa aflições. Mas Ele disse assim, eu estarei com você todos os dias. Isso é maravilhoso. Mesmo no meio de todas as dificuldades, seus medos, suas ansiedades, você pode ter a certeza, Ele está com você. Nós não sabemos o dia de amanhã, queridos, absolutamente nada. No nosso trabalho, na nossa família, nossos filhos, nada, não sabemos o que vai acontecer no mundo. Mas, uma coisa nós sabemos, Ele está conosco, amém? Ele está conosco com o seu Espírito Santo para nos conduzir a esse dia de vitória e nós continuarmos e chegarmos lá. E o último ponto que eu quero colocar aqui para você, como ser participante do reino eterno de Deus? Como nós entramos e começamos a fazer parte efetiva, prática e definitiva desse reino? Como nós podemos ter convicção e certeza? O Senhor Jesus vai voltar, ou eu vou morrer amanhã, depois de amanhã, outro dia. E eu estarei para sempre com o Senhor. E quando Ele voltar, eu vou ressuscitar e receber um novo corpo. Um corpo glorificado. Como eu posso ter essa convicção e certeza? Lá em João 3,3 nos diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para entrar nessa família maravilhosa de Deus, para você ter essa convicção, essa certeza, que na volta de Jesus você estará com Ele, não é porque você é bom. Você não é bom. Você é bom? Você é bom, Renato? Eu sei que você é bem pior do que você pensa. Você não é bom, nós não somos bons, nós sabemos isso. Todo mundo já tem essa convicção, não tem? Você é bom? Quanto mais perto da luz nós estamos,
mais sujeira nós vemos. Um dia eu estava evangelizando um rapaz e ele falou: não, mas eu sou bom. Eu faço isso, eu não faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Você está comparando a sua bondade com quem? Com o estuprador que está lá na cadeia? Com o assassino? Com o ladrão? Mas o padrão nosso não é de comparação, não é esse. Nosso padrão é Cristo, é Jesus. Então você se compara com Jesus, quem você é, queridos? Nós não somos bons. Mas quando nós conhecemos esse evangelho que nós falamos aqui, de Cristo pregado na cruz, pela sua graça perdoa os nossos pecados, e nós cremos nisso e tomamos uma posição, então nós entramos nessa família, nós nascemos de novo. Vem Deus com sua ação poderosa do seu Espírito, que ressuscitou Jesus, e faz algo novo dentro de nós, e planta dentro de nós uma semente. Ele coloca dentro de nós o DNA divino. Nós começamos a ter dentro de nós o DNA divino de Deus. Você ouviu o Evangelho, você creu. Então você crê, e pela fé, você toma uma posição de fazer uma aliança com esse Deus, e então você é salvo. E nós vemos muita gente no mundo que diz: eu creio. Ah, você crê em Jesus? Eu creio. Mas crer do jeito que eles creem, até o diabo crê, queridos. A palavra do Senhor nos diz lá em Tiago que o diabo crê e ele estremece. Ele conhece a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. E ele conhece Deus também, porque ele esteve na presença de Deus. Então não é simplesmente crer: eu creio que existe um Deus, eu creio que Jesus veio. Tem que crer naquilo que Jesus disse. E nessa fé, tomar uma posição de obedecer o que Ele falou. Essa é a questão. Eu creio, então eu tomo uma posição e eu quero obedecer a palavra de Deus. A partir desse momento, então, você faz uma aliança com Deus e você nasce de novo. Efésios 2, 8, 9 nos diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça, porque Deus é bom e não porque nós somos bons, nós somos salvos, mediante a fé. Abraão, mesmo sem conhecer Jesus, foi justificado pela fé. Abel foi justificado pela fé. Todos os antepassados, os grandes heróis da fé, foram justificados pela fé. E nós somos justificados pela fé no Cristo que já veio. Então, pela fé, você toma uma posição e diz: eu quero obedecer a Deus. Eu quero trilhar esse caminho oposto de Adão. Adão trilhou um caminho para a desobediência. E nós vivemos, quando nós não temos Jesus, no caminho da desobediência. Mas quando nós cremos, nós mudamos, nós nos arrependemos. Nós estamos caminhando para o pecado, de forma egoísta, fazendo só aquilo que nos agrada. De forma egoísta, tomando decisões só que nos beneficiam, sempre de forma egoísta, pecando. Mas quando nós conhecemos Jesus e nós cremos nele, nós nos arrependemos, nascemos de novo e começamos a andar no caminho oposto, onde nós vamos deixando de fazer as nossas vontades, os nossos prazeres, e vamos vivendo uma renúncia do nosso velho homem, que é egocêntrico, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre que nós renunciemos a nós mesmos e abençoemos os outros, fazendo a vontade do Pai. Então eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para obedecer a Deus, para agradar o coração do Pai, abençoando os outros. Essa é a nossa vida de cristão. Então quem quer fazer parte desse povo maravilhoso, que vai herdar um dia a vida eterna, é simples, é crer nesse Evangelho, crer e obedecer, e pronto. E nós estamos aqui para ensinar sobre isso. Se tem alguém que deseja fazer essa aliança com Deus, aprender a caminhar essa vida com Deus,
nós estamos aqui como igreja especificamente para isso, para te abençoar, para cuidar de você, para levar você a trilhar esse caminho maravilhoso. E nós estaremos um dia com o Senhor na glória. Não falta muito tempo, queridos. Vamos resistir mais um pouco, vamos continuar, que não falta muito tempo. E o Senhor estará aí, nos buscará para estarmos com Ele eternamente. Amém? Amém? Então, Páscoa é isso. De uma forma assim, não tão detalhada, mas Páscoa é isso. Páscoa significa a nossa regeneração, a nossa salvação, e que um dia nós seremos como Jesus e viveremos eternamente com Ele. Amém? Feche seus olhos. Você vai falar com Deus. E você vai falar com Ele, se você já fez essa aliança com Ele um dia, agradecendo pela oportunidade maravilhosa que Ele te deu, por tudo aquilo que Ele fez na sua vida, pela graça, pela forma como Ele operou em você, porque eu e você não merecíamos, mas Ele é bom, e Ele nos trouxe para esse caminho maravilhoso. Então você vai agradecer a Deus, adorá-lo nesse instante. E se você deseja fazer uma aliança eterna com esse Deus, você pode também tomar uma posição nessa noite e fazer uma oração e fazer uma aliança com esse Deus e tomar essa posição e começar a fazer parte definitiva desse povo santo que herdará a terra e herdará a glória eterna. Feche seus olhos. Fale com Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Poderoso Deus, nós te damos graças, porque na tua misericórdia e grande amor, ó Pai, enviou Jesus para morrer em nosso lugar, ó Deus,
e nos deu esperança da eternidade, nos deu esperança, ó Pai, de um dia morarmos eternamente contigo, livre da morte, livre do pecado e de todas as consequências do pecado. Obrigado, ó Deus, pelo teu Filho amado Jesus. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, pela ressurreição que nos dá, ó poderoso Deus, a esperança bendita de ressuscitarmos também para a eternidade, ó Deus. Obrigado, Pai, por ter quebrado todo o poder do pecado sobre as nossas vidas, e agora nós somos livres, ó Deus, não livres, ó Pai, do Egito, mas agora nós somos livres do poder e das consequências do pecado, e agora nós nascemos de novo, ó Deus, e somos teus, e pertencemos a Ti, e vamos cumprir, ó Deus, o Teu propósito eterno. Todo-Poderoso Deus, Pai amado, obrigado. Muito obrigado, Deus. Obrigado. Nessa Páscoa nós te agradecemos, relembramos ao Todo-Poderoso o teu sacrifício, a tua bondade, a tua graça maravilhosa, ó Deus. Eterno e poderoso, nos prostramos e te adoramos, amado Jesus. Tem alguém que deseja fazer com Deus essa oração de uma aliança eterna com Ele de forma definitiva? Você que já ouviu a palavra, você que já teve entendimento do que é ser filho de Deus e ter uma aliança com Ele, tem alguém que deseja fazer essa oração de uma aliança eterna com Deus? Se tiver alguém, nós vamos orar junto com você. Tem ninguém? Se você tem dúvidas quanto à sua vida com Deus, fazer uma aliança ou não com Deus, nos procure, queridos. Nós estamos aqui para ajudar você, para abençoar você. Se você tem dúvida também com a sua aliança que você já fez com Deus, dúvida, será que realmente fiz uma aliança? Será que eu vou ressuscitar? Será que eu vou realmente viver com Deus eternamente? Se há dúvida no seu coração, nós estamos aqui para te abençoar, para te ajudar. Nós queremos que você tenha plena convicção que pela graça do Senhor Jesus, você tem a vida eterna e vai morar com Ele eternamente e vai reinar com Ele para todo sempre. É essa igreja que nós queremos ver, de pessoas com plena convicção de quem é em Cristo, Filho de Deus, salvo e que viverá a eternidade. Aleluia, em nome de Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
ao Senhor nosso Deus. Ele é digno. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode sentar-se, queridos. As crianças já estão prontas?